Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Remédio Certo. O remédio certo pode ser não apenas o remédio alopático da farmácia, mas um remédio homeopático, uma fitoterapia, que é um remédio através de ervas, uma homeopatia, que é um remédio através de um princípio ativo da natureza que é diluído, seguindo o princípio da homeopatia. O remédio certo pode ser o tratamento correto para aquele indivíduo. Às vezes o indivíduo precisa de uma fisioterapia e se essa fisioterapia é capaz de reabilitá-lo, de devolvê-lo à normalidade de suas funções musculoesqueléticas, então a fisioterapia também funcionou como um remédio correto, adequado. A psicoterapia é um remédio adequado. Os remédios não são apenas os remédios de farmácia, são todas as terapêuticas capazes de melhorar a qualidade de vida ou recuperar um sintoma ou devolver um indivíduo doente à sua normalidade, à sua saúde, à sua homeostase, ao seu equilíbrio. Então, quando a gente pensa em remédio correto, a gente já sabe que não pode ser uma subdosagem, senão não vai adiantar nada, e não pode ser uma superdosagem, senão o indivíduo pode até morrer, né? Imagina se ele tomar aí um remédio cardíaco para hipertensão de uma forma duplicada por um engano, ele tomou muito mais, ele pode ter um mal-estar, ele pode se prejudicar, ele pode até morrer se ele tomar um remédio acima da dose. Isso também é verdade com todas as outras terapêuticas. Se qualquer terapêutica que está sendo usada com esse indivíduo não for bem prescrita, bem recomendada, bem acompanhada, ele pode tomar menos, ele pode fazer uso mais vezes, com mais frequência, e ele pode se prejudicar. Então é quando a gente ouve as pessoas falando, ai, aquele tratamento com aquele remédio não adiantou nada. Às vezes não adiantou nada porque aquele remédio não foi bem prescrito para aquele tipo de problema. E isso não acontece só com remédio. Às vezes a gente pega as pessoas falando, ai, a fisioterapia não adiantou nada. Mas às vezes aquela determinada modalidade fisioterápica para aquele indivíduo naquele momento não era mais adequada. E psicoterapia, isso também é verdade. Ah, eu já fiz psicoterapia numa determinada linha psicanalítica que foi horrível. Às vezes aquela determinada linha psicanalítica não era mais adequada para aquela personalidade, para aquele indivíduo. Então, quando a gente fala de medicação correta, a gente tem que pensar em duas frentes. Se a medicação foi bem prescrita para aquele indivíduo naquele momento e se ela foi usada de forma adequada, nem menos nem mais do que deveria, certo? Pensando nisso, eu gostaria de falar hoje para vocês sobre os florais de Bach e florais de Saint-Germain, que são os dois sistemas de florais que eu indico para os pacientes que têm interesse em ter um alicerce, uma ajuda emocional e mental para lidar com as suas dores cotidianas, não apenas físicas, mas também emocionais. É um recurso valiosíssimo no consultório, que tem ajudado muitas pessoas a ancorarem a atenção, a conseguirem falar aquilo que sentem e pensam, sem chutar o pau da barraca, sem ofensas, de uma forma tranquila. Tem conseguido ajudar pessoas a se reposicionar consigo mesmas e depois com os outros, e isto faz com que os enfrentamentos emocionais fiquem muito mais fáceis, fiquem muito mais possíveis de serem enfrentados, vamos dizer assim. E uma coisa que me chama a atenção, já não é a primeira, a segunda vez que acontece, aliás, aconteceu comigo quando eu era cliente de floral, quando eu nem tinha formação em floral ainda, e eu fui me submeter a um tratamento de floral.
A técnica usada comigo por aquelas pessoas que me atenderam era começar com rescue. O rescue é um floral, é um composto de floral de Bach, feito por 5 flores que são prescritas para indivíduos que sofreram um grande susto, uma grande perda, ou eles estão em luto, ou eles sofreram um acidente, estão em estado de choque, ou uma perda irreparável, ou um susto muito grande. Quando a pessoa fica um pouco assim em estado de choque, o rescue é indicado para acalmar, para ancorar, para serenizar a mente e etc. E eu achei engraçado na ocasião que aconteceu isso comigo, porque eu não estava sofrendo nenhum choque emocional, e a terapêutica usada comigo foi começar com rescue. Bom, não fez efeito nenhum para mim. Depois o tratamento foi sendo ajustado e outras essências mais adequadas ao meu caso foram realmente dando mais resultados. Me ajudaram, por exemplo, a ver com clareza uma situação que eu não estava conseguindo ver com clareza, estava tudo nublado. De repente aquela essência abriu meus olhos e eu falei, nossa, como que eu não percebi isso antes? Então os florais têm essa capacidade de ancorar esse tipo de ajuda. Mas eu, ao longo da minha carreira, comecei a receber pessoas que falam, eu estou tomando rescue, floral de Bach. E aí eu vejo que na vida da pessoa não tem nenhum susto, nenhuma emergência, nenhum trauma, nenhuma perda irreparável, nenhum choque repentino. E eu fico me perguntando, mas será que o rescue era o mais adequado para essa pessoa? E eu fico preocupada porque às vezes a pessoa poderia estar se beneficiando com um tratamento muito mais adequado para ela, e ela acaba desanimando, falando, esse negócio aí de floral não funciona muito comigo. Pode até acontecer de não funcionar com algumas pessoas, mas via de regra, em geral, funciona sim. E às vezes o que acontece é que não está bem descrito, ou ele está bem descrito e às vezes a pessoa é que esquece de toma de uma forma, esquece um dia, 2, toma no terceiro, enfim. Aí também não é um tratamento correto como deveria ser. Mas voltando à questão do rescue, quando a gente indica esse composto, é para uma situação específica. Ele tem, por exemplo, uma essência que é o clematis ou clematis, que é uma essência indicada para as pessoas que estão sempre um pouco fora do ar, no mundo da lua, e este floral ajuda a pessoa a ancorar. Eu tenho sérias dúvidas quando este tipo de floral é indicado para uma pessoa que já é super alerta, ela já é super pé no chão, ela já é super... ela lida com o palpável o tempo todo, com a cabeça, com a razão. E aí você vai dar um floral que reforça esse padrão, não é? E eu tenho dúvida. Eu não gosto de prescrever fórmulas prontas, porque a ansiedade de uma pessoa é totalmente diferente da ansiedade de outra pessoa na maior parte das vezes. Então uma pessoa pode ter ansiedade porque ela é extremamente mental e ela não é sinestésica, ela não é física. E uma outra pode ter ansiedade porque ela é extremamente emocional, passional, e falta para ela raciocinar, falta para ela levar energia para o mental. E aí você dá uma fórmula que tem um componente que atua em coisas opostas, é para personalidades opostas. Então, cada pessoa que sofre um trauma, cada pessoa que sofre uma perda, sofre esse trauma e essa perda diferente da outra. Uma sofre com submissão, a outra sofre com raiva, uma sofre com depressão, a outra sofre com enfrentamento. E aí, a gente precisa ser capaz de, através de uma conversa que não é muito rápida, não. É uma conversa que às vezes nem na primeira consulta a gente consegue fechar esse quadro, mas através de uma conversa
de muita escuta, de compreender a dinâmica daquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, é que a gente consegue entender como que é a forma que ela reage às circunstâncias que se apresentam na vida dela, e a partir dessa reação a gente consegue entender se é uma reação muito passiva, muito agressiva, se é uma reação adequada, se é uma reação que precisa de um ancoramento, de uma ajuda, de um esclarecimento, de uma conscientização. A gente precisa entender tudo isso. Porque duas pessoas sofrendo o mesmo trauma, por exemplo, porque foram assaltadas na rua, cada uma delas vai precisar de um composto, uma fórmula diferente de florais, porque cada uma delas reagiu de forma diferente e tem uma personalidade diferente e, portanto, não dá para ficar dando o mesmo remédio para todo mundo. Então, meus queridos amigos, se você faz parte, se você toma algum tipo de medicação, eu vou falar aqui de floral porque é o remédio que eu indico para as pessoas, que eu tenho habilitação para falar sobre ele. Mas eu acredito que isso valha para qualquer tipo de remédio, para qualquer tipo de tratamento. Se não está dando resultado, você precisa conversar com o terapeuta, ou mudar a medicação, ou acertar a frequência e intensidade, ou mudar de tratamento, procurando algo que venha mais de encontro às suas necessidades. O que não dá para fazer é você nunca melhorar, nunca identificar nenhuma melhora na sua dinâmica de vida e continuar fazendo aquele mesmo tratamento, porque alguém disse que é bom, porque diz que é bom, né? Diz que é bom, né? Eu tô fazendo, tá. Dizem que é bom, você está fazendo há quanto tempo? 6 meses. E te ajudou? Por enquanto não, né? Vamos ver. Por enquanto não, 6 meses de tratamento era para ter ajudado. Normalmente, um tratamento de floral, ele faz efeito na primeira semana, 2, 3, no primeiro mês ele já deveria estar fazendo efeito. Se não fizer, tem aí alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, eu queria te dizer para você não desanimar com o sistema de tratamento que você escolheu, que você quis experimentar. Se ele não estiver dando resultado, você tem que voltar, falar com o seu terapeuta, ajustar ou procurar pessoas que consigam acertar mais no seu caso, mas nunca desista de fazer a sua situação física, mental ou emocional melhorar, porque ela sempre tem como melhorar. Ou totalmente, ou parcialmente, ou grandemente, sempre tem como melhorar. O que não dá é para ficar igual, fazendo as mesmas coisas, se sentindo do mesmo jeito e persistindo naquele caminho que está sendo inócuo, que não está adiantando nada. E ainda é pior quando eu pergunto para alguma pessoa que vem fazendo um determinado tipo de tratamento há muito tempo, eu falo, você melhorou? A pessoa fala, não sei. Ela nem sabe se melhorou. Então, um tratamento, ele tem que validar a opinião da pessoa, o sentimento da pessoa. Escuta, você acha que você está melhorando? Olha, eu, terapeuta, vejo que você melhorou nesses aspectos, mas eu queria saber de você, porque se você não identificar isso, talvez eu não esteja conseguindo te ajudar. Percebe? Às vezes as pessoas estão tão alienadas a respeito de uma reflexão a respeito da própria vida, que não consegue saber se está melhor, se está pior, se está igual, o que está acontecendo com ela. Portanto, meus queridos amigos, não permita que isso aconteça com você e procure sempre o profissional correto, o tratamento que você, depois da sua pesquisa, compreender que é o mais adequado, e fique alerta para poder saber e entender se ele está realmente sendo efetivo no seu caso. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!